pergunta: para você, o poder corrompe? Basta ligarmos a TV, passar o dedo numa rede social ou procurarmos notícias sobre política na internet, que nós nos deparamos com relatos de corrupção política ou apropriação do dinheiro público em benefício de indivíduos e grupos particulares. Agora que é época de eleição, principalmente nós devemos exercer a nossa memória e pesquisa para nos depararmos e pesquisarmos esses casos. Esses assuntos colocam em questão a relação entre ética e política, e é por isso que eu pergunto: o poder corrompe? Quando nós dizemos essa frase, o poder corrompe, nós estamos dizendo que algumas pessoas que costumavam agir respeitando princípios éticos, ao assumirem cargos na estrutura do Estado, acabam cometendo atos ilícitos, contrários aos princípios que anteriormente regiam o seu comportamento como cidadãos. A ideia de que o poder corrompe baseia-se numa concepção de que o poder seria uma substância. Ou seja, o poder seria uma coisa, uma entidade, que teria uma existência autônoma em relação aos indivíduos, que seria autônomo em relação às pessoas e, portanto, capaz de corrompê-las. Dentro dessa lógica, o corrompido, ele seria uma vítima e não um sujeito. Ele seria passivo diante da ação perniciosa do poder, o que reduziria a quase nula a sua responsabilidade pelos seus atos. Quando o indivíduo ocupa uma posição de poder e as oportunidades de corrupção se ampliam, esse indivíduo se confronta com um conflito entre o interesse público e o interesse privado. E ele também se confronta com a própria lógica em que se movimenta o aparato do Estado. A corrupção política consiste em colocar o interesse pessoal acima do interesse público, ou seja, instrumentalizar o público em benefício próprio. Uma possibilidade para substituir essa concepção substancialista do poder, ou seja, de que o poder seria uma substância exterior e com existência própria, seria a ideia do poder como uma relação. Então, o poder, ele seria uma relação que se estabelece entre as pessoas e seria fruto da própria ação histórica pela qual as próprias pessoas são responsáveis. No momento síncrono dessa semana, nós vamos refletir em conjunto sobre a noção de poder substância e a noção de poder relação. E nós vamos falar da ética e da política juntas. Até nosso próximo momento.